Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém, de Judá, tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes turbou-se e toda a cidade de Jerusalém com ele. E convocando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Messias. Eles disseram-lhe: em Belém de Judá, porque assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que apacentará Israel, meu povo. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles cuidadosamente acerca do tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois, enviando-os a Belém, disse: Ide, informai-vos bem acerca do menino, e quando o encontrardes, comunicai-nos, a fim de que também eu vou adorar. Eles, tendo ouvido as palavras do rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando sobre o lugar onde estava o menino, parou. Vendo novamente a estrela, ficaram possuídos de grandíssima alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se e adorando-o, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram presentes de ouro, incenso e mirra. Em seguida, avisados por Deus em sonhos para não tornar a Herodes, voltaram por outro caminho para a sua terra. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós estamos diante da Epifania do Senhor. A nossa igreja hoje celebra a Epifania do Senhor. Deixa eu pegar aqui nossa liturgia diária. Sabe, irmãos, e essa é a graça santificante na unidade do querer de Deus. O nosso Senhor, Ele move a unidade lá dos pastores, a unidade da igreja, Jesus, Maria e José, o nascimento, o mover de Deus, nos incluindo no projeto de Deus, nos amando, nos cuidando, sabe, irmãos? Ele poderia descer aqui e fazer o que ele... Não, ele nos inclui, ele nos deixa junto como intermediadores, como nós vemos os pastores, né? E o amor de Deus é tão grande por nós, que é o amor que nos faz se sentir dignos do projeto de Deus, caminhar com Deus, fazer parte, anunciá-lo, movê-lo, se unir a Ele, receber o Espírito Santo. É uma graça santificante e hoje nós continuamos vivendo isso na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Cristo, meus irmãos. Não foi fundado por fulano, ciclano, foi fundado por Jesus. E qual que é o mover do nosso Senhor fazer tudo isso? Para nos incluir no seu projeto. Onde que nós vemos aqui os pastores indo anunciar, os pastores indo ver a verdade e ali proclamar a verdade, e aí eles ficam cheios da alegria, sabe, irmãos? Então aqui nós estamos diante do mover de Deus, incluindo a nossa humanidade nos seus projetos que é herdar o reino de Deus. Queridos irmãos, sejamos conscientes desse mover de Deus na nossa vida e que a gente possa aceitar esse mover de Deus. Hoje está dizendo assim aqui para nós, que assim, né, os magos guiados pela estrela viemos adorar e acolher o Salvador da humanidade, luz dos povos. Jesus se manifesta aos homens e mulheres. Então aqui, o que significa a palavra Epifania? Aparição do Senhor, de Jesus Cristo a todos os povos da terra, através dos reis magos, revelações, despontamentos. Então, irmãos, é um ensinamento que nós temos hoje muito grande para a nossa fé. Nos foi revelado, nos foi apresentado
o Verbo se faz carne, habita no meio de nós, está aqui para nos unir a Deus. Por isso, irmão, nós não desfazemos da humanidade. Nós incluímos a humanidade de Cristo, de Jesus Cristo, para que todo esse mover seja para que eu e você herde o reino de Deus em corpo e alma. Nós não vamos herdar somente a alma, como diz certos historiadores, né, que acham diante da história, sem o mover da igreja, sem o entendimento, buscam teologias adversas, onde que não leva à profundeza da fé. E como que eu vou viver isso, meus irmãos? Como que eu vou viver? É unindo a igreja, unindo a Cristo, unindo no querer de Deus, não só pensamentos, vários lugares, mas o mover da igreja de Cristo, os apóstolos. E como que eu sei disso? Porque através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, com um bom senso e um bom entendedor, chegou a nós por causa dos apóstolos. Se não tivesse os apóstolos, não chegaria a nós, né? Não chegaria o Evangelho, não chegaria o que nós estamos lendo hoje, né? Então, é esse mover da igreja, porque os evangelhos, aqui tem os evangelhos, não é os apóstolos aqui, foi escrito por uma tradição que trouxe para nós essa verdade, certo? Então, queridos irmãos, que nós possamos entender o mover de Deus, o querer de Jesus Cristo para a nossa vida diante desse mover. Vamos pegar nosso diário bíblico, que já é dos irmãos franciscanos, né? Onde que é já a unidade da igreja. Por isso que eu leio os diários, por isso que eu leio aqui, ó, Catena Aurea, aqui, irmãos, ó, é versículo por versículo do Evangelho, citado, sabe, estudado pelos santos. O que é uma pessoa santa dentro da igreja católica? Foi reconhecido que essa pessoa viveu um tão grau de santidade com Jesus que transpassou a persona de Cristo. Tem pessoas que têm, né, os sinais, as chagas, é estudado, e a igreja cuida para que isso não seja uma mentira humana, mas seja assim uma unidade com Cristo. Por isso que os santos são estudados, os santos são levados à ciência, são levados a todo mover, e ali sim a igreja afirma, não, realmente essa pessoa é santa, realmente essa pessoa está vivendo uma graça muito grande na unidade com Cristo. E aí, meus irmãos, temos aqui, ó, Santo Agostinho, Remígio de Alchere, São Jerônimo, Glosa, Santo Agostinho, Pseudo Crisóstomo. Estou citando aqui, cada versículo está sendo lido, falado, um lecto divino pelo Evangelho. Rabano Mauro, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Pseudo Crisóstomo, Rabano Mauro, Santo Agostinho, Glosa, Remígio de Alchere, São Jerônimo. Queridos irmãos, eu estou citando porque isso aqui, cada versículo dessa leitura que nós lemos hoje está explicado aqui. E isso aqui para mim é uma tradição unida à igreja, firmada aqui junto com os irmãos, não falando nem tendo discernimento de bobeiras, né, de palavras vãs, mas sim com firmeza, estudado, questionado. E para esse livro chegar na mão de muitos, precisou ser estudado e a igreja aprovar. Então, queridos irmãos, estamos aqui diante de uma verdade fiel a Deus. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque olha só, como que eu cheguei numa conclusão hoje, para fazer uma perguntinha para nós hoje. Uma perguntinha assim muito firmada, porque eu li aqui nesse diário bíblico. Ó, eu vou ler o que está escrito aqui e vou ler mais um ensinamento também do nosso querido pastor Scott Hahn, que é junto nesse ensinamento, junto com a igreja também, ele firmou uma palavra aqui que eu tirei hoje, uma frase para nós. Seria assim, um ensinamento que Deus colocou para mim no meu coração, buscando todas essas palavras hoje reunidas, porque Jesus hoje nos é apresentado pelos pastores, né? Então vamos lá? Neste evangelho vemos 3 figuras e atitudes diferentes. A de Herodes, líder religiosos, e dos reis magos, os 3. Herodes viu Jesus como uma ameaça. Quantos de nós, quando vê falar de Deus, sente uma ameaça na sua vida? Vai tirar minhas regalias. Então ele vê como essa ameaça. A atitude de Herodes é de quem vê Deus como uma ameaça e não quer crer nele, porque não quer mudança de vida que ele oferece. A atitude dos líderes religiosos é a indiferença. Tanto faz. Para mim, eu vou a hora que dá certo na igreja, eu busco Deus a hora que der, tanto faz, né? Essa é uma atitude religiosa deles, que sabe qual é o caminho, mas não quer seguir por ele. São pessoas acomodadas. A atitude dos pastores foi de uma busca obscura e incerta, mas cheia de bons desejos, cheio de verdade.
Eles percorreram um caminho até Belém, encontraram Jesus e o adoraram. Esta deve ser a atitude como cristão, percorrer o caminho da fé para encontrar a Deus e adorá-lo. E a nossa perguntinha hoje é, estou percorrendo o caminho da fé para encontrar Jesus Cristo e adorá-lo? Querido irmão, para que eu e você possa entender, eu lendo a segunda leitura hoje de Efésios, que nós temos 3 leituras, hoje Isaías apresenta para nós essa luz que veio para transpassar para nós, para que eu e você tenha uma firmeza, sabe? Nós estamos caminhando, irmão, com a leitura, com a igreja, com a tradição, com o magistério, porque nós firmamos o pé sobre a rocha. Nós não temos mais dúvida que vai vir profeta, não, é Jesus, o único intermediador. Nós não temos mais dúvida disso, mas Ele nos dá um mover muito grande pelo Espírito Santo em unidade. Então, queridos irmãos, em unidade. E essa reflexão, uma frase que eu escrevi, foi quando eu comecei a ler a carta de Efésios, eu falei assim, nossa, por que Paulo escreveu uma carta a Efésios, né? Por que ele deu instruções? Por que ele foi falando ali? E aqui no ensinamento vai dizer assim, Paulo é encarregado por Deus a administrar o ministério divino, e cuidar dos assuntos internos da igreja. A graça de Deus lhe foi conferida para que pudesse chegar aos pagãos e aos israelitas. Então tudo isso aconteceu e estava acontecendo, as escrituras, Paulo escrevendo para que chegasse até nós. Irmãos, então não teria sentido nós ter a Bíblia. Não teria sentido nós ter a igreja, os apóstolos. Se é só o Espírito Santo, Jesus veio, moveu e derramou sobre nós o Espírito Santo, glória a Deus. É isso que Deus quis para nós. Mas o mover que o Senhor deixa para nós, os apóstolos, que o Senhor deixa para nós, a igreja de Cristo, sobre você, Pedro, edificarei, a minha igreja. Não é à toa, irmãos. E não queremos tirar a humanidade. Eu vejo pessoas tirando assim, agora nós temos doutrinas humanas. Lógico, nós somos humanos e divinos junto com Jesus. Se eu sou só espírito, o que eu estou fazendo aqui com o meu corpo? O que eu tenho que zelar por ele? O que ele é o templo do Espírito Santo? Porque nosso corpo e nossa alma são unidos com Deus. Nós somos feitos e desenhados pela mão de Deus. Por isso, querido irmão, não queira tirar a humanidade do projeto de Deus. A humanidade é o projeto de Deus. Porque senão nós seríamos angélicos, né? Porque os anjos não têm corpo. E é uma das coisas que Satanás inveja é isso. Então, querido irmão, nós temos que glorificar Deus por mim e por você, pela nossa existência. E eu termino finalizando assim com tudo que eu falei hoje. Uma frase que Deus me colocou no meu coração, irmãos. A hora que eu estava lendo o Evangelho, a carta aos Efésios, a Paulo, eu consegui tirar um entendimento junto com a igreja. E eu creio que o que eu estou dizendo aqui não vai ser bobeira. Porque eu tirei ali nesse mover de todo o ensinamento do Lectio Divino hoje. E hoje, respondendo essa perguntinha para nós hoje. Estou percorrendo o caminho da fé para encontrar Jesus Cristo e adorá-lo? Será que eu estou vivendo minha fé? Eu acredito na minha fé? Será que eu tenho dúvida que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Cristo? Será que eu estou realmente sendo aquela pessoa que fica viajando de igreja em igreja, de porta em porta, batendo lá? Eu quero ser curado, eu quero que tenha profecia, eu quero que você fale da minha vida. A tua vida, irmão, já está falada. A tua vida já está exposta. Segue a Jesus e obedece a Ele. Não precisa você querer que alguém adivinhe você, que você queira que alguém fale. Meu irmão, o mover do Espírito Santo vai falando com você dia a dia e você vai sentindo isso. Mas primeiro você tem que acreditar, firmando os pés na rocha. E é o que eu vou te dizer agora. E que essa frase venha dizer para você a firmeza dos teus pés na rocha, com bom entendimento, olhando tudo. Se a tradição católica apostólica romana for desprezada e jogada fora, não teria sentido os apóstolos e as escrituras. Deus falaria com nós direto e sem intercessão, sem intermediadores. E seria um direcionar-se unicamente pelo Espírito Santo. Obediente ao nosso Senhor Jesus Cristo, no entendimento do seu querer, caminhando na unidade e no anúncio do reino, em comum unidade, em comum unidade com a tradição, o magistério e as escrituras, direcionada pelo Espírito Santo. Esse foi o mover que Deus colocou no meu coração. Tradição, magistério
e as Escrituras. Uma comunidade. Eu não montei a minha igreja, eu não montei o meu querer, o meu saber, eu não li as Escrituras do jeito que eu entendi. O Espírito Santo falou comigo e é assim que tem que ser. Cada um, o Espírito Santo vai falar com você, você vai entender a palavra do seu jeito. Em comunidade com a igreja de Cristo, em comunidade com a voz de Jesus. Todos têm que obedecer a voz de Jesus e não a tua voz. A tua voz que montou a tua igreja, a voz é de Deus. Por isso que nós temos a tradição, o magistério e as Escrituras. Senão nós seríamos, como Maria Movediça, né? Montaríamos 300 igrejas, montaríamos para que chegasse este momento, né? Montaríamos 300 igrejas. Mas nós estamos unidos na fé em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo, irmão, venha trazer para nós um verdadeiro direcionamento diante da nossa fé. Que o Espírito Santo nos una num só querer. E, baseado na nossa fé, acreditemos, rezemos junto com o Senhor, para que a graça esteja unida num só coração. Rezaremos, depois que nós finalizarmos, um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus, em unidade à Igreja de Cristo e ao mover do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Pai nosso que está